tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta sessão mirim da Câmara Municipal de Criciúma. Cumprimento todos os vereadores mirins e aos que nos assistem pelo YouTube do Legislativo, agradecendo por esta oportunidade. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão mirim. Convido o vereador Juarez Jesus dos Santos, coordenador do Câmara Mirim, para compor a mesa e solicito a todos que fiquem de pé para que possamos ouvir a execução do hino nacional. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios estão estabelecidos. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Requerimento número 47 a 56 de 2024, de autoria da vereadora mirim Esther Sheide Feijó. Indicação número 35 a 41, de autoria da vereadora mirim Esther Sheide Feijó. Requerimento número 57 e 58 de 2024, de autoria da vereadora mirim Daniela Scott. Indicação número 42 e 43, de autoria da vereadora mirim Daniela Scott. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso deste espaço, conforme solicitação de todos os vereadores, o escritor Arquimedes Naspolini Filho, que discorrerá sobre o tema Fragmentos sobre a história da emancipação política administrativa de Criciúma.
Desta forma, convido-o para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. A partir de agora, Vossa Senhoria terá 30 minutos para explanação, mais o tempo cedido pelos vereadores aqui presentes. Passo a palavra ao senhor Arquimedes Naspolini Filho. Eu cumprimento a senhora presidente e aos demais componentes desta augusta mesa, assim como aos vereadores do plenário, e desejando que a gente faça uma palestra que tenha conteúdo e que seja compreendida. Nós vamos falar sobre um tema que me deixa simplesmente maluco de tanto que eu gosto. É a história de Criciúma. Eu vou conversar com vocês a respeito da emancipação de Criciúma. O que é emancipação? Emancipação é o seguinte: vocês 6 que estão aqui, vereadores mirins, têm uma idade aproximada aí de 12, 15 anos de idade, não mais do que isso, certamente, mas já estão flertando com algum namorado, com alguma namoradinha, objetivando o quê? A emancipação. Isto é, sair de casa e com o parceiro ou a parceira constituir uma família nova. E assim foi com a nossa Criciúma. Os italianos chegaram aqui em 1880. Encontraram, sabe o quê? Nada. Havia um galpão até de dimensões grandes, aonde os tropeiros pernoitavam quando desciam a Serra Geral em busca do mercado de Morro dos Conventos. No Morro dos Conventos havia um pequeno negócio de troca de gêneros entre os gaúchos que traziam alguma coisa diferente do Rio Grande do Sul e os catarinenses da Serra que desciam com frutas e especialmente com charque. Então, esses tropeiros que carregavam estes gêneros, eles pernoitavam nesse galpão. E foi o que a italianada encontrou em 1880. Se eu não beber água, senhora presidente, daqui a pouco eu não falo mais. Oba! Devia deixar aberta, né? O que eles fizeram? Os italianos fundadores da cidade. Um olhou para o outro olhou para um, e agora temos 2 alternativas. Ou a gente volta para a Itália, ou vamos arregaçar as mangas, e seja o que Deus quiser. Para retornar para a Itália, precisava de dinheiro. O dinheiro que eles tinham, quando ainda na Itália, eles gastaram para virem para o Brasil. Então, eles não tinham reserva nenhuma. Então, retornar, impossível. Arregaçaram as mangas com algumas ferramentas que a companhia colonizadora lhes entregou, especialmente com sementes de gêneros alimentícios, de legumes, verduras, enfim, especialmente o trigo, o arroz, feijão, batatinha. Eles foram se virar. Começaram derrubando a mata, e com essa mata aí, começaram a fazer, especialmente com palmito, as suas casinhas, e foi assim que a nossa Criciúma começou em 1880. Logo depois, veio outra leva de imigrantes italianos,
Depois vieram os alemães, depois vieram os poloneses, e depois veio um monte de gente, especialmente quando se descobriu o carvão. Aí a nossa comunidade, a nossa vila, aquela pequena unidade habitacional, começou a se organizar. É como se nós 7, as 3 vereadoras, os 3 vereadores e eu, morássemos na mesma rua. E lá na nossa rua, completamente desorganizado. Todo mundo bota lixo na frente de casa, absolutamente nada de organização. Até que um de nós levanta o problema, escuta, vamos nos organizar. Então, sentaram-se, foram rezar, né, porque antigamente se rezava o terço. Lá, a italianada, eles trouxeram imagens de santos e colocavam à parede das casas, rezavam o terço e depois vamos conversar sobre o que fazer. Então, nós 7 queremos organizar nossa rua. Então, nós vamos baixar uma lei aqui pela Câmara de Vereadores dizendo que os habitantes daquela localidade e das circunvizinhas têm que recolher o lixo em bolsa plástica até a hora tal, que daí vai passar um caminhão coletor. Isso é política. A política é a ciência da discussão do bem comum. Sempre que nós 7 estivéssemos reunidos para defender alguma causa, seja ela qual for, nós estamos praticando política. E quando precisarmos de uma autoridade para nos visitar, nós vamos chamá-lo. Vem, porque tem que ser o nosso advogado. Vai ter que intermediar entre a autoridade e nós, os moradores aqui dessa rua. E foi isso que aconteceu. Faltava tudo para eles. Eles eram todos católicos apostólicos romanos. Não havia capela para fazer orações. Eles todos queriam uma carroça e até conseguiram, mas os caminhos eram para cavalo apenas. Não havia outro meio de condução, de locomoção. Não havia energia elétrica, telefone, nem pensar. Médico, só Tubarão, Laguna e Araranguá, e ainda assim em determinados dias da semana. Então faltava tudo. E a comunidade foi se organizando e crescendo. E daqui um pouco ela pediu uma escola, ela pediu um ambulatório médico, o médico começou a visitar a comunidade. Daqui um pouco elegeu-se um vereador para a Câmara de Araranguá, representando aquele núcleo, que era uma miserinha, né? Eram uns 144, mais, vamos dobrar, 288 habitantes, e eles elegeram um vereador. O senhor Marcos Rovares, que foi o nosso primeiro prefeito, ele foi também o primeiro vereador de Criciúma à Câmara de Araranguá. E, o presidente, anteontem, eu tive o prazer, o privilégio até, de entrar no Arquivo Público de Araranguá. Araranguá é o nosso município-mãe. Nós pertencíamos a Araranguá. E eu entrei lá, eles me receberam e me colocaram à disposição todos os documentos da história de Araranguá. E a diretora do departamento lá do Arquivo Público, ela me presenteou com um exemplar de um livro que fala do poder legislativo, a história do legislativo de Araranguá. E eu estou conversando com ela e manuseei o livro e vi ali Marcos Rovares. Era a composição da Câmara de Vereadores de 1909, 10, 11, 12. Marcos Rovares era vereador. Aí me aguçou a curiosidade. Eu olho lá de baixo, tinha lá o seu Félix de Luca, suplente de vereador, chamado para o exercício do mandato, na ausência de uns outros vereadores. E eu fui em frente e encontrei o João Bortoluzzi, que era a maior autoridade econômica aqui da região, era o dono de Nova Veneza, era vereador também. Nós tivemos 3 vereadores em Araranguá e vocês são os primeiros a saberem disso, porque ninguém sabia disso.
Perfeito? Incrível. Eu liguei para o Mário Belloli. Senhor Mário, além do Marcos Rovares, quem mais foi vereador em Aranjuez? Não, só o Marcos Rovares. Eu digo, bah, então tu vai cair duro, te senta aí. Incrível. Mas, enfim, é assim que as coisas acontecem. Nós vamos eleger o Marcos Rovares para ele defender lá no Conselho, a Câmara era chamada de Conselho, lá no Conselho de Araranguá, para ele defender o quê? A criação de uma escola, que todo mundo falava italiano, no dialeto lá do norte da Itália, não era nem o italiano clássico. Segundo, a maioria era analfabeta. Terceiro, se alguém quisesse estudar, teria que se submeter a um professor de língua italiana, porque ninguém que falasse português se dispunha a ser professor deles. Então, nós precisamos de uma escola, e isso é urgente. A nossa criançada que está vindo aí, que vai ser o futuro da Criciúma, precisa falar e escrever português. Para se comunicar, nós precisamos. E eles conseguiram. Conseguiram fazer a escola. Conseguiram trazer um padre de 15 em 15 dias. Conseguiram trazer um médico semanal. Vinha um de Tubarão uma semana, na outra semana de Araranguá. Tubarão, Araranguá, Tubarão, Araranguá, e assim nós tínhamos um médico de 15, toda semana. Toda semana tem um médico aqui, para poder atendê-los. E isso foi um progresso extraordinário. Paralelamente, o senhor Jácobo Sônego está... É Giacomo? Foi Giacomo que descobriu o carvão? Dilma Dona. É Giacomo, é Giacomo, é Giacomo. Olha, eu tenho 81 anos e tenho o direito de me esquecer também. Vocês vão se deitar. Era o Giacomo, ou é o irmão dele? Enfim, fiquemos com o Giacomo. O Giacomo tinha 2 mulas e uma carroça. E ele arreava a mula e cangava na carroça e ia em Uruçanga buscar gêneros alimentícios para levar lá para o Morro dos Conventos. E do Morro dos Conventos ele trazia as encrencas que eram comercializadas lá para levar até Uruçanga, passando por Criciúma, evidentemente. E numa dessa ele ficou sabendo que aquela guerra dos gaúchos contra o Império, né? Não era contra o Império. A guerra dos gaúchos, dos maragatos e dos pica-paus, ia passar por aqui. E iam recolher todos os animais equinos. Aqui tem o cavalo, tem a égua, tem o burro, o jumento. O que encontrassem precisariam para transportar a tropa, para fazer a revolução. E o que o senhor Jácobo pensou? Eles podem me levar uma, mas a outra égua vai ficar confinada aqui atrás de casa. Ele derrubou um pouquinho do capoeira que tinha ali atrás, não era nem capoeira, era mato mesmo. Ele derrubou e fez um buraco lá para colocar água para a bula beber. E foi o que aconteceu. Realmente eles passaram, levaram uma mula, mas ele ficou com a outra, e com a outra ele fazia o trabalho dele. Bem vivo, bem interessante essa passagem. Só ele tinha? Né? Só ele tinha naquela época uma Não, mula? outros também tinham e levaram tudo. E terminou a Revolução, ele foi lá atrás para queimar o resto da mata que ele tinha derrubado, estava tudo seco, para plantar feijão, ou milho, ou qualquer coisa. E meteu fogo, e no dia seguinte foi lá para fazer a limpeza. E quando ele foi limpar, ele viu que tinha um resquício de fogo ainda naquele pedacinho ali perto da fonte que ele tinha aberto. E ele foi lá e ele viu que havia pedra queimando. Eissasse quebrusa, a pedra que queima. Ele ficou maluco com aquilo ali. Mas nem desconfiou que seria o que viria a ser.
O seu Benjamin Bristotti tinha uma ferraria, e na ferraria ele tinha uma fornalha. Nessa fornalha ele tinha que fazer fogo para poder amolecer os metais. Ele levou uma pedra para ver se realmente incendiava, e incendiou. Levaram para a Zambuja. A Zambuja, ali em Pedras Grandes, era o centro de toda a região. Tudo girava em torno de Azambuja, que se chamava Colônia Imperial de Azambuja, Pedras Grandes. Levou lá e confirmou. Mandou para o Rio de Janeiro um pedaço de pedra. Fizeram o exame, era carvão. Nesse momento, a Araranguá se viu rica, né? Porque no seu solo havia carvão. Isso aqui era de Araranguá. E agora o Marcos Rovares e os outros líderes da comunidade queriam a independência, queriam fazer o casamento, queriam cair fora da casa, queriam cair fora de Araranguá. Vamos ser donos do nosso nariz. E aí tiveram a oposição dos araranguaenses, liderados por um coronel chamado João Fernandes, que foi a maior autoridade política de todo o extremo sul de Santa Catarina, até morrer, até depois de morto, porque ele ainda hoje é evocado como uma das principais autoridades que a gente conheceu. A gente que eu digo, os brasileiros do Sul. Eu não tive essa oportunidade. Sou muito novo, pois sim. Então, com essa premissa, e agora descoberto o carvão, agora aquela italianada e os alemães, e os poloneses, e os portugueses, e todo mundo que morava aqui, viu a perspectiva de se fazer uma cidade forte, porque nós vamos ter economia, nós vamos ter dinheiro. O carvão vai trazer dinheiro para nós. O Brasil precisava do carvão. A Guerra Mundial precisava abastecer os navios do mundo inteiro. Precisavam de carvão para as máquinas dos navios. E o Brasil em guerra não importava mais, especialmente da Polônia, que era o país que nos exportava o carvão, porque a Polônia estava no outro lado, era da Alemanha, e nós éramos... Enfim, foi uma encrenca que valorizou o esforço da italianada, e daqui um pouco nós vamos proclamar nossa independência. Começaram a trabalhar com quem? Foram a Florianópolis, atrás de um articulador, de um defensor, essa autoridade que eu estou dizendo aqui, ó, e encontraram no Major Acácio Moreira. Tem uma rua aqui da cidade que tem o nome de Acácio Moreira, em homenagem a esse cidadão, que é natural de Laguna, se fez em Tubarão, era deputado estadual, jornalista, fundador de 2 jornais em Tubarão. Era um cara que mandava. Ele foi 36 anos deputado estadual, para ver o tamanho da liderança desse cidadão. E ele se prontificou em ser o defensor da causa da independência de Criciúma. Chamou o Marcos Rovares com a comissão para discutir o assunto. Lá na Assembleia, discutia-se a criação da comarca de Uruçanga. E para criar a comarca de Uruçanga precisava de uma lei. E a lei tem que ser votada pelos deputados. E os deputados eram todos favoráveis à criação da comarca. Mas, quando falava na criação do município de Criciúma, eles tiravam o corpo fora, porque o coronel João Fernandes era muito poderoso. E ele tinha um poder de articulação extraordinariamente grande. Então, nós teríamos dificuldade. O major Acácio Moreira ele imaginou que, através de um secretário de Estado, um secretário forte do governo, ele pudesse chegar ao projeto de lei criando o município de Criciúma. E ele foi num secretário das Finanças, que hoje é o secretário da Fazenda, de nome Vitor Conder, e vocês vão ouvir falar de Conder até morrerem, lá com seus 90, 100 anos de idade, porque foi uma família de políticos muito importante na formatação do Estado de Santa Catarina. O senhor Vitor Conder recebeu a comitiva e disse o seguinte:
olha, pegou um papel e mostrou, está aqui o projeto de lei. Nós vamos criar a comarca de Uruçanga. E há dificuldade para se fazer a criação do município de Criciúma. A comitiva disse, não, nós não vamos sair daqui sem levar uma solução. E ele achou a solução. O que ele fez? Nós vamos engambelar os deputados, vamos engambelar os vereadores. Nós vamos dar um nó cego neles. Ele pegou o projeto de lei e modificou o artigo 1º, o 2º e o 3º. Primeiro, ele criou o município de Criciúma. O segundo, ele delimitou, ele disse onde é que começava e onde é que terminava o município de Criciúma. E o terceiro, coisa afim também. Perfeito? E depois, a criação da comarca. Então, ele vinculou. Se aprovarem a comarca, aprova também o município. Se rejeitar o município, rejeita a comarca. Como todos queriam a comarca, botou em votação, aprovada por unanimidade. Isso aconteceu no dia 4 de novembro de 1925, recém-passado, e nós vamos comemorar esse centenário o ano que vem, se Deus nos ajudar e vocês nos permitirem. E vocês são os privilegiados, porque, além de estarem na Câmara Mirim hoje, se preparando para as câmaras adultas de amanhã, além disso, vocês estão vindo com um embasamento histórico, né? Não esse que eu estou contando, que é muito fragmentado e muito... Né? Mas os livros estão mostrando, né? como é que tudo aconteceu. E vocês estão levando essa experiência aí para quando estiverem na Câmara de Vereadores para valer, a Câmara adulta, saberem como aconteceu e o que fazer. Perfeito? Então, foi assim que aconteceu a nossa independência. Aprovado lá antigamente, por exemplo, o município de Araranguá. O município de Araranguá foi criado em 1880. Quando o nosso foi fundado, o de Araranguá era independente. Mesmo ano. Quando foi criada a lei, eu li essa lei hoje ainda, o governo deu 3 anos para eles se organizarem com prefeitura, Câmara de Vereadores, para poder instalar o município. Então, deram a independência, mas só 3 anos depois é que eles instalaram o município. Perfeito? E o de Criciúma foi assim, ó. A lei é do dia 4 de novembro, a primeira eleição no dia 5 de dezembro e a instalação do município dia 1º de janeiro. Então, em 30 e poucos dias, aconteceu tudo, e tudo na mais perfeita ordem. À época, só votava quem tivesse 21 anos ou mais, as mulheres não votavam, analfabeto não votava, o clero, padre, pastor, não votava, militares não votavam. Então, o nosso colégio eleitoral era diminuto e machista, só votava homem. E se só homem votava, mulher não podia se candidatar também. Isso ficou assim até 1932 ou 31, quando Getúlio Vargas baixou, o Getúlio Vargas fez uma coisa que não podia ter feito, né, que ele era ditador, e ele fez uma Constituição. A Constituição tem que ser feita pelo parlamento e não pelo presidente, mas ele fez. E nessa ele deu o direito de voto para a mulher, e desde então ela está enriquecendo os nossos parlamentos, inclusive os mirins. Estou vendo aqui uma mesa cheia de dirigentes femininas e no plenário também. Coisa bonita. Perguntem o que vocês quiserem. Caso algum vereador queira falar algo, abra a palavra para os senhores vereadores. Não havendo mais questionamentos... Opa. Então, deixa eu participar aqui um pouquinho. A gente tem que aproveitar aqui o Arquimedes. Eu sigo o Arquimedes no YouTube e sempre apreciando seus comentários, falando sobre a história de Criciúma. E tem uma história, Arquimedes, eu queria que comentasse um pouquinho, porque quando os italianos chegaram aqui, eles se depararam, no primeiro momento, com os bugres, os índios.
Como é que foi essa chegada? Como é que foi? Foi algo conflitante? O que aconteceu? Olha, em 1880, a nação indígena já tinha sido toda escorraçada da área litoral de Santa Catarina e do Brasil, e estava toda ela lá para o interior. Nós ainda tínhamos aqui, sim, alguns resquícios da população indígena junto ao paredão lá da Serra Geral, né? São Bento Alto ainda tinha indígena. Mas houve um acidente, e esse acidente foi mortal. Um índio passava pela serraria do Sônego, e agora é do Giacomo Cacilda. Eu vou ter que ver isso e mandar para presidente, aí, como era o nome do fundador do carvão, criatura, o criador do carvão, o descobridor. Me permite? Claro, faz uma pesquisa. Bom, esses sônicos aí tinha uma serraria onde nós temos hoje as faculdades Senac. Todo mundo manja onde que é? Atrás do combo. Atrás do combo do Giaça ali. E um belo dia eles estão em 3 ali conversando. Um deles era o Sônego. Mais ou menos onde é a Praça Domenico Sônego. Domenico, próprio questo. Descoberto por acaso por Giacomo Sônego. Foi o Giacomo mesmo. O Domênico era o dono da serraria. E eles estavam conversando em 3 pessoas, em cima de uma tora de madeira que seria transformada em tábuas, e de repente ele recebe uma flechada. Quer dizer, ele recebeu alguma coisa que foi arremessada contra ele e o derrubou. Não só o derrubou, matou. Era um indígena. Aí ele, no dia seguinte, aliás, nem socorreram o Sônego, eles saíram atrás do índio. Saíram atrás do índio, mas não conseguiram. E aí fizeram uma devassa da região nos dias seguintes e encontraram alguns resquícios de tabas, né, que é as casas dos indígenas, atearam fogo em tudo. Uma selvageria. Né, porque, escuta aqui, ó, o dono da terra era o índio. Foi invadida por nós, pelos brancos. Tá? E agora o índio não tem lugar, tem que ir para o costado da serra. Mas peraí, está tudo errado. Né? Não está errado? Tá. E aí incendeio a sobra. Olha, ali em Uruçanga, o padre Agenor Neves Marques publicou um livro com fotografias de uruçanguenses, caçadores de índios, eles com os troféus. Antigamente, os caçadores de pássaros e de bichos pegavam as caças e faziam troféu, faziam fotografia segurando os pássaros e os bichos que eles matavam. Pois ali eles fizeram fotografia com as indiazinhas e os índios, tudo criança, presos. Não dá, né? Isso aí é desumano, é uma coisa que... Então, nós não tínhamos mais índio aqui. Esse aí foi o índio que deve ter se arrependido imensamente de ter feito o que fez, mas ele estava na defesa do território dele. É assim que eu escrevo, é assim que eu enxergo aquilo que aconteceu com o Giacomo Sônego. O Domênico Sônego. Arquimedes, é tão interessante o quanto o carvão foi importante para a nossa cidade, que você falou muito bem que a Zambuja era o centro. Eles vinham de Laguna, passavam em Azambuja, faziam a documentação, era tudo, a distribuição era de lá, né? E recentemente eu fui a Zambuja é tão pequena, né? Não desenvolveu. Comparado com Criciúma, a Zambuja não é nada. Então, lógico, eu atribuo isso
esse desenvolvimento possivelmente veio em torno do carvão, né? Porque Criciúma também era pequena e quando perceberam, né, com o carvão o potencial que Criciúma pudesse se tornar, e se tornou. Né? É bem por aí. É isso aí mesmo. E tu não fala de Azambuja, porque eu sou sócio honorário da Colônia Imperial de Azambuja, município de Pedras Grandes. Esse é o título. Que coisa bonita, né? Eu digo, Arquimedes, no sentido do desenvolvimento mesmo. Quantos habitantes hoje tem Azambuja, mais ou menos? Deve ter 1.000. Justamente, será que tem 1.000? Acho que não tem. Né? E pensar que ali foi o centro mesmo, né? Começou... Era o centro, irradiador, porque a companhia colonizadora estava estabelecida ali. Então, para ti trabalhares no Brasil, tu tinhas que passar por ali para te documentares. Então, era tudo na Azambuja. A italianada toda do sul passou por Azambuja. Terrinha do vinho ali. Coisa bonita. Ainda tem vinho lá, né? Os seus Felipe. Coisa bonita. Não havendo mais questionamentos, eu agradeço imensamente, em nome de todos os vereadores mirins, pela honrosa presença de nosso ilustre convidado, o senhor Arquimedes Naspolini Filho. Foi um prazer imensurável recebê-lo neste Poder Legislativo, para ouvi-lo discorrer sobre a emancipação política do nosso município. Aprender com alguém que conhece tão bem e com riqueza de detalhes a história de nossos antepassados é um privilégio. Amamos a nossa cidade e, por isso, é uma satisfação enorme ouvir e aprender mais sobre esse assunto. Agradeço mais uma vez pelo tempo e esforço dedicado, por estar aqui compartilhando conosco os seus conhecimentos e abrilhantando a sessão de encerramento do Câmara Mirim 2024. Esperamos ter a oportunidade de recebê-lo novamente aqui na Câmara. Declaro suspensos os trabalhos por até 2 minutos. Terminado a tribuna livre, passamos para o horário político. Passo a palavra à senhora secretária. Com a palavra, a vereadora mirim Esther Sheide Feijó, do Colégio Marista, que dispõe de 3 minutos e meio. Cumprimento a todos os vereadores mirins, à mesa, vereador Juarez, aqueles que nos assistem. Hoje estou aqui para expressar minha imensa gratidão a todos vocês. Foi um ano repleto de oportunidades e muito aprendizado. Como vereadora mirim, tive a chance de poder representar a juventude e colaborar com o desenvolvimento da nossa cidade. E foi uma experiência que eu jamais me esquecerei. Quero agradecer profundamente pela confiança que vocês depositaram em mim e foi um privilégio poder trabalhar ao lado de tantas pessoas que se dedicam a tornar a nossa cidade um lugar melhor para todos. Cada projeto, cada ação, com o objetivo sempre de contribuir para um futuro mais justo e mais solidário. Esse ano foi especial, não apenas pelas realizações de propostas, mas também pela oportunidade de aprender e crescer ao lado de todos vocês. Mesmo que o meu tempo como vereadora mirim esteja chegando ao fim, o compromisso de trabalhar pelo bem da cidade continua. Muito obrigada a cada um de vocês que acreditou em mim e me acompanhou nessa jornada. Vamos seguir em frente, sempre confiantes. Vamos transformar o nosso futuro e fazer uma Criciúma melhor. Obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Marco Antônio Padilha, do Colégio Maria de Lourdes Carneiro, que dispõe de 3 minutos e meio. Declinou. Com a palavra, a vereadora mirim Samanta Ledebrum Bueno, da Escola Básica Giacomo Búrigo, que dispõe de 3 minutos e meio.
cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Esther Feijó, e em seu nome os demais aqui presentes. Hoje eu vim falar sobre o Novembro Azul, que é um movimento global de conscientização sobre a saúde masculina que acontece durante todo o mês de novembro. Tem como objetivo principal chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico do câncer de próstata. Destaca a importância de cuidados com a saúde do homem e incentiva o autocuidado integral e a busca por acompanhamento médico regular. O movimento teve início em 2003, na Austrália, a partir do Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, comemorado em 17 de novembro. Algumas ações de Novembro Azul incluem iluminação de prédios e monumentos históricos de azul, divulgações na imprensa, solicitação de iluminação azulada no Congresso Nacional. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele. A idade é um fator de risco importante, pois a incidência e a mortalidade aumentam significativamente após os 60 anos. Outros fatores de risco incluem tabagismo, obesidade e predisposição genética. Por esses e outros motivos, é de suma importância realizar todos os exames recomendados pelos profissionais. Eu também queria agradecer pela oportunidade de poder estar aqui na Câmara Mirim esse ano. Foi um momento muito especial, acredito que para todos nós, e certamente vai influenciar muito no nosso futuro como cidadãos de Criciúma. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Alícia Ramos Faria, do Colégio Satic, que dispõe de 3 minutos e meio, ausente. Com a palavra, o vereador mirim Davi do Nascimento Severino, do Colégio Unesc, que dispõe de 3 minutos e meio, ausente. Com a palavra, a vereadora mirim Lara Correia Assunção, do Colégio Rogacionista, que dispõe de 3 minutos e meio. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Esther Feijó, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora e o vereador Juarez e colegas vereadores mirins, públicos e pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação. Hoje eu quero expressar minha imensa gratidão por participar do projeto Câmara Mirim. É uma experiência transformadora que nos dá a oportunidade de aprender mais sobre democracia, cidadania e o poder da nossa voz como jovens. Este projeto me ensinou que nós podemos ser agentes de mudanças e que nossas ideias têm potencial para contribuir para um país melhor. Sinto-me honrada de fazer parte dessa iniciativa e por todos os momentos que estivemos aqui aprendendo e evoluindo juntos. Também quero agradecer a Dani e o vereador Juarez, responsável pelo projeto, que me ajudaram muito desde o início. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Daniela Scott, da Escola Básica Filho do Mineiro, que dispõe de 3 minutos e meio. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Esther Feijó, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora e os colegas que estão aqui e os que nos assistem por meio de comunicação e o vereador Juarez. Então, gente, eu quero agradecer por esse ano que passamos juntos. O encerramento é uma fase e um momento para refletir sobre o passado e se preparar para o futuro. Agradeço por cada momento vivido e espero que esse término nos permita crescer e seguir em frente com esperança. Cada experiência que passei aqui foi incrível. As sessões foram extremamente maravilhosas e me ensinaram muito. Aprendi várias coisas nas sessões. As sessões foram maravilhosas, né? E principalmente nas entrevistas nas rádios que a gente foi muito bom também, que eu também aprendi bastante. E eu tive experiências muito boas aqui. Eu fico feliz com isso. Fiz amizades novas e adorei isso. Enfim, só quero agradecer por esse ano incrível e agradecer por poder fazer parte disso e contribuir para a sociedade de alguma forma. Eu amei tudo isso. E eu vou sentir saudade, gente, mas foi muito bom, tá? Muito obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Josias Mateus Luiz, da Escola Básica Casemiro Starschurk, que dispõe de 3 minutos e meio. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Esther Feijó, e em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, os colegas aqui que estão aqui no plenário,
e também o público e as pessoas que nos assistem pelos meios de comunicação. E também o Juarez, né, que é o nosso coordenador do projeto. Hoje eu quero agradecer a todos os trabalhos que a gente fez aqui, eu quero agradecer pelas oportunidades concedidas a nós, eu quero agradecer também a minha família que me incentivou a estar aqui, sempre a estar aqui, quando eu queria talvez tentar desistir, não sempre estava aqui. Agradecer também aos colegas, né, que sempre estavam à disposição, a Dani e ao Juarez também, que sempre esteve à disposição. Esses dois aí foram partes importantes na minha vida, foram pessoas que me ajudaram e me entregaram conhecimento, me consideram conhecimento para o futuro, para ter um futuro melhor. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Sara Vitória Serafim Antônio, da Escola Básica Padre Francisco Besteiro, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra, o vereador mirim Caetano Spiller, do Colégio Marista, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra, a vereadora mirim Helena Ferraz Outeiro, do Colégio Nesc, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Requerimento número 47, de 2024, de autoria da vereadora mirim Esther Sheide Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se há como avaliar a possibilidade de desenvolver e implementar um programa municipal de monitoramento da qualidade do AR com equipamentos e tecnologia adequados e que promovam a divulgação dos dados à comunidade, reforçando o compromisso de Criciúma com o bem-estar e a sustentabilidade. O requerimento está em discussão. Trago para discussão um tema de extrema relevância para a saúde pública e também sustentabilidade da nossa cidade, que é a qualidade do ar que respiramos. Criciúma, com sua intensa atividade industrial, tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico da nossa região. Contudo, é indispensável que esse desenvolvimento venha acompanhado do compromisso genuíno com a preservação ambiental e o bem-estar da população. Por isso, sugiro a criação de um programa municipal de monitoramento da qualidade do ar, que não apenas avalie os níveis de poluição em nossa cidade, mas também promova a transparência e conscientização, disponibilizando esses dados à nossa comunidade. Essa iniciativa irá permitir identificar áreas críticas, estabelecer políticas públicas mais eficazes e, acima de tudo, proteger os grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças, ou aqueles que já enfrentam problemas respiratórios. A implementação de tecnologias adequadas e a divulgação desses dados reforçam a responsabilidade ambiental que Criciúma deve assumir. Não se trata apenas de uma medida técnica, mas de um gesto de cuidado com as pessoas e com o futuro sustentável da nossa cidade. Conto com o apoio de todos para que possamos avançar nessa pauta e garantir um ar mais limpo e saudável para todos. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 48, de 2024, de autoria da vereadora mirim Esther Sheide Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa sobre a possibilidade de criação do projeto Arte na Comunidade, Espaços Públicos Culturais para Todos. O requerimento está em discussão. Trago também a proposta desse projeto que se chama Arte na Comunidade, Espaço Público
Culturais para Todos, que tem o objetivo de levar a arte e cultura para mais pessoas, para todos os bairros de Criciúma. Essa iniciativa busca democratizar o acesso à cultura e revitalizar os espaços urbanos, e fortalecer, assim, uma identidade para o local, por meio de atividades como oficinas artísticas, cinema ao ar livre, feiras culturais, bibliotecas comunitárias e espaços para artes urbanas. Queremos promover a inclusão, educação e engajamento social. A cultura tem o poder de transformar realidades, e acredito que juntos podemos construir uma Criciúma mais criativa, unida e inspirada. Conto com o apoio de todos. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 49 de 2024, de autoria da vereadora Mirim Esther Sheide Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa sobre a possibilidade de implantação do programa Saúde na Escola, visando ao atendimento preventivo e à educação para o bem-estar dos estudantes. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 50 de 2024, de autoria da vereadora Mirim Esther Sheide Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se há possibilidade de criação do programa Criciúma Consciente, visando ao incentivo à sustentabilidade e à redução do desperdício nas escolas e comunidades. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 51 de 2024, de autoria da vereadora Mirim Esther Sheide Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa sobre a possibilidade de implementar o Conselho Municipal da Juventude para que seja incluído em sua composição adolescentes e jovens entre 14 e 20 anos de diferentes bairros. O requerimento está em discussão. Venho com essa proposta que tem o objetivo de avaliar a possibilidade de criar um Conselho Municipal da Juventude, composto por jovens de 14 a 20 anos, de diferentes bairros. O objetivo é envolver a juventude no planejamento de políticas públicas, aproveitando suas ideias inovadoras e também promovendo a cidadania ativa, a formação da liderança e maior inclusão. O Conselho incluirá a seleção representativa, reuniões regulares com gestores, capacitação e um programa de mentoria, fortalecendo o vínculo entre jovens e gestão pública. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 52 de 2024, de autoria da vereadora Mirim Esther Sheide Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se há possibilidade de construção de faixa elevada para a travessia de pedestres na rua Coronel Marcos Rovariz, de frente à Central Funerária de Criciúma Centro. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 35 de 2024, de autoria da vereadora Mirim Esther Sheide Feijó.
Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, sugerindo a seguinte medida de interesse público: pavimentação asfáltica da rua Ayrton Senna, localizada no bairro Renascer. Indicação número 36 de 2024, de autoria da vereadora Mirim Esther Sheide Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, sugerindo a instalação de mobiliário urbano sustentável em praças, parques e áreas de lazer, com uso de materiais recicláveis e de baixo impacto ambiental, bancos feitos de plástico reciclado, lixeiras ecológicas e painéis solares para iluminar espaços públicos. Indicação número 37 de 2024, de autoria da vereadora Mirim Esther Sheide Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, sugerindo a criação com a realização de campanhas educativas e de conscientização de pontos de recarga de energia solar em espaços públicos, a fim de incentivar o uso de fontes de energia renováveis para a recarga de dispositivos móveis. Tal projeto contribuirá para a melhoria da infraestrutura urbana e fortalecerá o compromisso com a sustentabilidade, utilizando-se de pontos estratégicos de instalação como praças, parques e terminais de transporte, além de exigir baixo custo de manutenção. Indicação número 38 de 2024, de autoria da vereadora Mirim Esther Sheide Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, sugerindo a seguinte medida de interesse público: criação de uma feira trimestral de troca de conhecimentos, onde jovens, profissionais e especialistas da cidade possam compartilhar suas habilidades e experiências: culinária, jardinagem, tecnologias emergentes, artesanato, programação, entre outros, com a comunidade, promovendo o aprendizado contínuo e a troca de saberes. Para tanto, sugere-se ainda as seguintes ações: realização do evento trimestral em espaços públicos da cidade com palestras e workshops gratuitos ministrados pela comunidade, promoção de oficinas sobre temas de interesse local como sustentabilidade, saúde, inovação tecnológica e empreendedorismo, parcerias com escolas, universidades e empresas locais para apoiar o evento e expandir a participação. Requerimento número 53 de 2024, de autoria da vereadora Mirim Esther Sheide Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a essa Casa Legislativa se há possibilidade de implementação de um projeto de acessibilidade inteligente nas vias públicas de Criciúma. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 39 de 2024, de autoria da vereadora Mirim Esther Sheide Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, sugerindo a seguinte medida de interesse público: criação do Laboratório de Inovação Juvenil, com recursos para desenvolvimento de projetos como computadores, impressoras 3D, kits de robótica, ferramentas de design e mentoria de profissionais. Desta forma, sugere-se a implementação de cursos e workshops de capacitação em áreas como programação, design gráfico, sustentabilidade e empreendedorismo. A organização de hackathons e competições de inovação, incentivando jovens a criarem soluções criativas e práticas para os problemas da cidade. A parceria com universidades, empresas de tecnologia e ONGs locais para fortalecer o projeto e fornecer suporte aos jovens inovadores. Indicação número 40 de 2024, de autoria da vereadora Mirim Esther Sheide Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, sugerindo as seguintes medidas de interesse público: a instalação de placas de sinalização com advertência "Crianças na pista" em todas as vias que cercam as escolas municipais e estaduais, a priorização da instalação dessas placas em regiões de grande movimento de estudantes, como entradas e saídas de escolas, a realização de campanhas educativas nas escolas e na mídia local sobre a importância de respeitar as sinalizações e reduzir a velocidade nas proximidades das zonas escolares.
Indicação número 41, de 2024, de autoria da vereadora Mirim Esther Sheide Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, sugerindo a seguinte medida de interesse público: revitalização de quadras esportivas localizadas nos bairros, visando incentivar a prática esportiva e ao lazer para crianças, jovens e famílias. Dessa forma, sugere-se um levantamento das quadras esportivas que necessitam de reparos e revitalizações, a execução de melhorias estruturais, incluindo recuperação do piso, instalação de iluminação e reposição de equipamentos como traves, tabelas e redes, a criação de programas e eventos esportivos comunitários para incentivar o uso dessas áreas após a revitalização. Requerimento número 54, de 2024, de autoria da vereadora Mirim Esther Sheide Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se há possibilidade de implementação de ponto de descarte adequado de medicamentos vencidos ou inutilizados em farmácias e postos de saúde do município. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 55, de 2024, de autoria da vereadora Mirim Esther Sheide Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se há possibilidade de implementação de pontos de descartes adequado de medicamentos vencidos ou inutilizados em farmácias e postos de saúde do município. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 56, de 2024, de autoria da vereadora Mirim Esther Sheide Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Municipal, questionando sobre a implementação de ações para promover o acesso à leitura e ao conhecimento por meio da criação ou revitalização de bibliotecas comunitárias nos bairros de Criciúma. Caso positivo, que responda outro sim sobre as seguintes possibilidades. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 57, de 2024, de autoria da vereadora Mirim Daniela Scott. Envio de expediente ao chefe do Poder Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se há possibilidade de realizar uma campanha nas escolas municipais sobre educação ambiental. O requerimento está em discussão. Bom, gente, a educação ambiental tem como objetivo formar cidadãos conscientes e críticos que compreendam a relação entre o ser humano e o meio ambiente. Ela também visa promover a cooperação e o diálogo entre as pessoas, para que se criem novos modos de vida que atendam às necessidades básicas de todos. Então, os estudantes, tendo essa sabedoria e compreensão, eles teriam uma vida melhor e mais consciente. E assim também ajudam ainda mais o meio ambiente que está tão afetado nos dias atuais. Obrigada. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 58, de 2024, de autoria da vereadora Mirim Daniela Scott. Envio de expediente ao chefe do Poder Municipal, solicitando que seja informado a essa Casa Legislativa se há possibilidade de realizar a limpeza dos abrigos de ônibus localizados no bairro São Marcos, vez que estão cobertos por mato. Em caso afirmativo, que seja informado outro sim o prazo de início e de conclusão do respectivo serviço. Já em caso negativo, as razões. O requerimento está em discussão.
Então, gente, de novo, eu falei um pouco sobre lá onde eu moro. E lá, muitas vezes, o pessoal que quer ir pegar o ônibus precisa usar a parada e não consegue. Como eu falei ali no requerimento, elas estão quase cobertas pelos matos aos arredores. E isso está causando problemas e isso já devia ter sido fiscalizado há um tempo. Querendo ou não, é um lugar público e que precisa dessa limpeza para ser usada. Obrigada. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 42, de 2024, de autoria da vereadora mirim, Daniela Scott. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal sugerindo a seguinte medida de interesse público. Reparos na pavimentação asfáltica da rua Arvelina Mota Leal, próximo ao campo de futebol, bairro Estaçãozinha. Tal medida é necessária dada a existência de um buraco, prejudicando assim o trânsito local. Indicação número 43, de 2024, de autoria da vereadora mirim Daniela Scott. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, sugerindo a seguinte medida de interesse público. Construção de lombada na rua Ocléris Manuel da Conceição, bairro Estaçãozinha. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para honrar e agradecer a presença da aluna do Colégio Marista Criciúma, Isabela Lohane, que veio assistir uma sessão da Câmara Mirim. Terminado o grande expediente, convido o coordenador do Câmara Mirim, vereador Juarez de Jesus dos Santos, para que faça o uso da palavra. Boa tarde a todos. Estou muito feliz com o dia de hoje, com o encerramento da Câmara Mirim, e é com imensa honra e alegria que eu me dirijo a cada um de vocês, que após 2 anos à frente desse importante projeto, me sinto realmente muito honrado. Uma caminhada repleta de aprendizado, de desafios e, acima de tudo, de conquistas. Foi uma grande responsabilidade conduzir um grupo tão diverso e de tão talentosos jovens. Acredito que, juntos, conseguimos não apenas discutir temas relevantes, mas também construir um espaço onde cada um pôde expressar as suas opiniões e aprender a importância da participação cidadã. Espero que cada um de vocês tenha levado consigo lições valiosas que servirão como guia em suas vidas pessoais e profissionais. Eu estou confiante de que todos vocês brilharão em suas áreas de atuação no futuro. O potencial que vi em cada um de vocês me inspira, e é verdade isso. Quando eu ia nos programas de rádio com vocês, na imprensa, cada entrevista, eu olhava, nossa, tão novos e tão talentosos, e realmente isso é inspirador. Eu mal posso esperar para ver as realizações de cada um de vocês. Eu gostaria de agradecer de coração às servidoras, a Ju, a Dani, os meninos da mídia, da imprensa, a presidente Roseli De Luca, que confiou esse projeto, os meus assessores, o Rafa, o Maicon. Queria agradecer também à imprensa, que abriu espaço para que a gente pudesse falar, para que a gente pudesse expressar, para que a cidade de Criciúma pudesse conhecer o projeto Câmara Mirim. E, em diversas vezes, na rua, as pessoas falavam, que bacana, que projeto legal, que pena que no tempo que eu estudava não tinha um projeto como esse.
é bem verdade que a oportunidade ela aparece, alguns abraçam mais, outros menos, mas a oportunidade estava para quem realmente abraçou. E eu tenho certeza, muita certeza, que vocês vão colher frutos dessa passagem aqui pela Câmara Mirim. Eu acredito muito nisso. Agradeço a cada um de vocês pelo carinho, por ter também confiado a minha coordenação. Agradeço aos pais que desprenderam tempo, que acabaram também confiando seus filhos, né? Nós fizemos eu não digo passeio, mas uma visita em Brasília, e tiveram que confiar algo de mais precioso na mão desse coordenador e de cada um dos servidores. A colaboração de todos foi muito essencial para o andamento dos trabalhos e, sem dúvida, fez com que esse projeto tão valioso continue fortalecido. Por fim, eu quero encerrar desejando a todos um futuro brilhante e repleto de sucesso. Continue a se envolver e aprender a lutar, e continue aprendendo a lutar pelas causas que vocês acreditam. Espero que nosso caminho se cruze novamente, repleto de novas conquistas. Muito obrigado. De verdade, despedida é difícil, né? Então, que não seja uma despedida, né? Que vocês continuem. Tem a rede social do vereador Juarez, da Câmara de Vereadores. Continue trabalhando em prol da comunidade de vocês, da escola de vocês. E eu tenho certeza que em breve eu vou ver vocês em lugares relevantes da nossa cidade, marcando a nossa cidade. A gente estava ouvindo atentamente ali o Arquimedes e o que ele falava, as pessoas que ele citava, as lideranças que ele citava. Eu olhava assim, nossa, que bacana, que legado importante que cada um deixou para a nossa cidade. E isso pode acontecer com cada um de vocês. Vocês, de uma forma, dentro da comunidade, na escola, ou quem sabe de uma forma política, ou no empresariado, não sei. Mas aonde vocês atuarem, leve isso no coração de vocês, de deixar um legado aonde vocês passaram. Eu confio muito no potencial de vocês. Deus os abençoe. Caso algum vereador queira falar algo, abra a palavra para os senhores vereadores. Eu gostaria de falar um pouco. Gostaria de agradecer pelo apoio durante todo o ano. Creio que todos os vereadores aqui sentiram esse auxílio, né, esse apoio durante todo esse período, seja nas entrevistas, ajudando com ideias, com oportunidades que nós poderíamos utilizar. Agradecimento ao Juarez e estaremos acompanhando, sim. Eu também queria falar um pouquinho, que eu gostei muito desse ano, né? Eu nunca tinha experimentado nada, como eu já comentei nas sessões e nas rádios, eu nem conhecia direito, né? Então, aí aqui eu aprendi mais um pouco sobre a política. A Dani, principalmente, a Dani e o Juarez me ajudaram muito nos requerimentos e nas indicações sobre ideias, essas coisas. Na rádio, principalmente, eu aprendi muito mesmo. Eu adorei conversar sobre a política. Eu não tinha essa noção que eu gostava de política. Então, aqui eu também fiz muita amizade, como é que eu posso falar? Fui muito acolhida aqui. Então, para mim, isso foi muito bom e, com certeza, eu vou estar acompanhando. Se pudesse, eu continuaria, né? Então, mas eu gostei muito mesmo. Eu quero agradecer principalmente aos coordenadores, que nos ajudaram muito. E que vocês, o ano que vem, se tiver de novo, que vocês possam ajudar os outros e eles possam sentir a mesma coisa que a gente sentiu aqui. Que a gente se sentiu muito acolhido. Obrigada. Também gostaria de agradecer a Dani, que foi um suporte total, né? A gente mandava, no fim, a ideia, às vezes a ideia nem era tão elaborada, a Dani nos ajudava. E, principalmente, diferenciando, isso é indicação, isso é requerimento, no fim, a gente foi aprendendo. Não havendo mais quem queira falar, encerramos os trabalhos da presente sessão e do Câmara Mirim da 10ª legislatura. Boa tarde a todos.